Fala pessoal, Gabriel Martins aqui pro podcast Cara dos Esportes de meio de semana sobre NFL. Muitos assuntos pra gente conversar, não coincidentemente 3 episódios em 3 dias, na verdade 4 episódios em 4 dias sobre NFL com os playoffs. A gente vai ter o preview da rodada no episódio de quinta-feira. Hoje vamos dar um passo pra trás, respirar e falar da situação dos times que acabaram eliminados, né? Os principais times, o que a gente tinha uma expectativa maior: Miami Dolphins, Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles. E continuaremos também, como eu prometi na última semana, cada semana palpites para um prêmio individual da temporada regular. Lembrando, é da temporada regular. Então eu fiz o meu top 3. E o meu convidado hoje, que é o Felipe Lawrence, @o quarterback, também fez o top 3 dele. Felipe Lawrence, capitão de um dos times que vai disputar o torneio de Creators do NFL Brasil lá na festa do Super Bowl. Felipe, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. Você já se recuperou da tristeza da eliminação do Philadelphia Eagles e principalmente do Nick Sirianni? Triste, né? Dois irmãos de divisão eliminados, um atrás do outro no mesmo fim de semana. É realmente um golpe muito forte para nós torcedores do Giants, né? Tô muito triste. Eu não odeio o Philadelphia Eagles. Eu falo bastante dos Giants aqui, mas eu não sou torcedor fanático. Eu odeio o Nick Sirianni. Nick Sirianni é insuportável e é um dos times que a gente vai falar. Mas vamos começar pelo Miami Dolphins. Antes de lembrar, pessoal, se inscreve no aplicativo de podcast que você estiver escutando, liga a notificação. Se você estiver no Spotify, deixa 5 estrelas. Se você estiver no YouTube, se inscreve no canal, deixa like, deixa comentário, aquela coisa toda. O podcast vem tendo números espetaculares, vamos crescer cada vez mais. Miami Dolphins, Felipe, eliminados, nunca conseguiram de fato competir contra o Kansas City Chiefs no sábado. Muito frio, é verdade, mas tava frio pros dois times, apesar do, obviamente, o Kansas City Chiefs mais acostumado. Uma equipe que terminou muito mal a temporada e principalmente o desempenho da equipe contra times com campanhas positivas, times bons, foi alarmante, né? A equipe perdeu pros Bills, perdeu pros Ravens, perdeu pro Kansas City Chiefs, perdeu pro Philadelphia Eagles e perdeu 2 vezes pro Buffalo Bills. A equipe vai pro último ano de contrato do Tua nessa próxima temporada, né? A renovação de 5º ano. Ele vai estar de olho numa extensão contratual, mas eu não sei o que o Miami Dolphins faz. Eu tenho minha opinião, mas antes eu quero ouvir a sua, porque não que o Tua seja o culpado, mas já são algumas evidências ali de momentos mais importantes contra times melhores que o Tua não consegue ter aquele plus a mais que os melhores quarterbacks da NFL têm. E parece que sempre quando os Dolphins enfrentam um desses times, a equipe tá numa desvantagem significativa na posição mais importante do esporte. A gente não pode falar que a eliminação do Dolphins foi surpreendente, né? Porque, bem que você disse, o time, quando enfrentava equipes com recorde positivo na temporada regular, ele fraquejava, né? Um time que não conseguia competir de igual para igual. E é um time que gastou muito, né? A gente tem que lembrar que o Stephen Ross, dono da equipe, gastou bastante para montar essa equipe. Não é uma equipe barata, fez muitas trocas, contratou bastante jogadores na janela, fez drafts bons, é verdade, mas gastou bastante dinheiro na janela. É um time caro, e é um time que vai ser bem desmontado agora nesse próximo ano. Então, é um time que vai... tem muitas questões, né? Tem muitos contratos a serem terminados agora nesses próximos meses. E a maior questão é realmente a do Tua, porque ele entra nesse 5º ano de contrato, ele não precisa ser obrigatoriamente renovado esse contrato, mas é meio que de praxe você renovar o contrato antes do 5º ano, você não deixar o quarterback jogar no 5º ano, né? Você quer dar um voto de confiança para o quarterback a longo prazo, né? Então você não quer deixá-lo jogar nesse último ano despreparado, assim, porque o jogador às vezes pode jogar
pode sofrer uma lesão, então aumenta a chance do jogador fazer greve, por exemplo. O jogador não se apresentar porque ele não vai querer jogar numa situação em que ele fica descoberto numa possibilidade de lesão. E é uma questão interessante porque, ok, o Tua não é um jogador péssimo, a gente não está numa situação de Daniel Jones em que a gente vê uma situação, se ele levar um contrato grande seria uma síncope, né, do Miami Dolphins, mas também não é um jogador que mostrou realmente em campo que merece um contrato que top 5, top 10 na NFL. Então é um jogador que, vendo o Mike McDaniel em campo, vendo as declarações dele pós-jogo, é um técnico que me parece que já que começa a questionar um pouco o seu quarterback. Então acho que vai ter uma discussão bem profunda sobre o papel do Tua lá no Miami Dolphins nesses próximos meses. Acho que no fim das contas isso vai ter que renovar. Acho que o Miami Dolphins não está numa posição para escolher quarterback. Acho que não vai subir no draft para pegar um novato. Acho que seria loucura fazer isso. Mas é um contrato que vai ser muito interessante. Acho que vai ser um contrato muito conflituoso para ser negociado, para ser renovado, porque é o que eu disse, é um jogador que está meio nessa encruzilhada, que ainda precisa se provar, mas também não é ruim o suficiente, não é ruim, né? Não foi ruim a ponto de não merecer o contrato. Então, e é um time que está com muitos jogadores que vão virar free agents. Você tem o Christian Wilkins também, que é um jogador que esse sim vai precisar merecer um contrato bem grande, né? Então é um time que vai precisar segurar um pouco o cinto, né? Um time que está acostumado a gastar muito vai precisar fazer conta esse ano, vai precisar ver quais que jogadores vão renovar. Acho que vai precisar contratar muito jogador, contrato de 1 ano, contrato de 2 anos, contratar veterano. Então acho que é um time que para 2024 pode ser bem diferente desse que a gente viu agora em 2023. Eu concordo. O Tua, ele tá bem entre... Assim, ele não tá naquele grupo que é o carrossel de quarterbacks ali que quando chega a vez dele renovar o contrato, ele se torna um dos mais bem pagos da NFL, talvez o mais bem pago, mas ele também não tá naquele grupo ali de Daniel Jones, Geno Smith, esse pessoal, né? É um contrato difícil. Meu palpite não é o que eu faria. O que eu acho que vai acontecer é que eles vão renovar o contrato do Tua. E se eu tivesse que chutar aqui, seria ali na casa de 45 milhões de dólares por temporada, que ainda é um contrato bem arriscado, porque você paga pensando que o Tua ainda possa se desenvolver, né? E eu, sinceramente, pra mim o Tua é isso daí. Pra mim o Tua é um bom quarterback, mas não é ótimo. E quando você paga um contrato de calouro, é legal. Quando você começa a ter que pagar 40, 45 milhões de dólares, você tem que tirar de outros lados, né? Como você falou, o Christian Wilkins é um cara que vai ser defensive tackle da equipe, que vai ser caro, né? O Jalen Phillips se machucou, então acredito que ele vai jogar o último ano de contrato e não vai estender ainda nessa janela, né? E tem agora as questões sobre o Teron Armstead, né? Que parece estar considerando se aposentar, o left tackle titular, que a equipe pagou muito dinheiro quando contratou ele era free agent, jogou no Saints no começo da carreira. Tem o Tyreek Hill, que é um jogador bem caro. Então são várias questões aqui. E é um risco muito grande, porque a chance de você abrir mão do Tua e você ficar bastante tempo sem encontrar um cara perto do nível dele é grande, né? E tudo bem, no mundo ideal você preferiria pagar, 10 milhões pra um cara que faz, 80% que o Tua faz, do que pagar 40% no Tua. Que pagar 40 milhões no Tua, né? Mas é difícil, né? Não tem esses caras disponíveis fáceis, né? E eu acho que nesse ponto, e era o meu palpite com o New York Giants no ano passado, você pode ter opiniões e tal, mas na hora do vamos ver, pra franquia puxar o gatilho, abrir mão de um quarterback e se colocar de novo ali tentando encontrar um cara, é muito arriscado. Eu
acredito que vai sair esse contrato. E se eu fosse o Miami Dolphins, aqui não é o que a gente acha que vai acontecer, é o que a gente acha, o que a gente faria. Eu daria mais um ano. Eu deixaria o Tua jogar o último ano de contrato dele, por mais que ele fique insatisfeito. É o que é. É um negócio, né? Futebol americano. Tentaria meio que, vamos de novo. Vamos tentar de novo e vamos tentar encontrar um terceiro wide receiver ali confiável e vamos torcer para que a nossa defesa não sofra com lesões na reta final como foi e vamos ver o que vai dar. É o que eu faria. Eu também não seria tão drástico aqui já pra vamos trocar o Tua e vamos ver o que a gente consegue. Seria o meu plano, mas o meu palpite é que eles vão renovar com o Tua. Eu também acho que eles vão renovar com o Tua. Eu não sei se eu deixaria ele jogando com o quinto ano, porque corre o risco de fazer greve. Eu acho que uma greve do Tua nesse momento que ele ainda tá... Eu acho que ele ainda tem uma margem de evolução, pouca, mas ainda tem uma margem de evolução. Então acho que você arriscar uma greve dele não participar de um training camp, acho que pode ser perigoso pro Dolphins. Então acho que o time sabe disso. Então acho que a tendência é renovar nos próximos meses, junho, julho, né? Costuma sair essas renovações mais cabeludas. Então acho que eu renovaria e acho que vai sair mais ou menos nessa faixa de 45 milhões. Vai ser aquele contrato que todo mundo vai falar, você tá pagando demais, o cara não apresentou nada, mas não tem o que fazer, é o mercado de quarterbacks, né? A gente sabe que é um mercado que os valores são irreais, né? Porque é um mercado que é oferta e demanda, né? Porque você tem pouquíssimos quarterbacks que no mercado disponíveis que conseguem jogar em alto nível, a folha salarial da NFL aumenta ano após ano, então você consegue encaixar esses salários, né? Então os times eles têm espaço para fazer esse tipo de renovação. Então é uma situação que todos os times enfrentam, né? De uma forma ou outra enfrentam a situação de renovar ou não o contrato do seu quarterback. Acho que a grande questão do Tua é que ele é uma situação que a gente não via há alguns anos, né? Um quarterback que realmente está no meio do caminho. Porque hoje a gente via 8, né? Um John Burrow que está lá em cima, 80 o Daniel Jones que estava lá embaixo, né? E no fim das contas os dois foram pagos, mas então a tendência é que o Tua também será pago. Então, acho que não vi gente no Twitter exatamente falando isso, tipo, tem que tocar o Tua, vamos ver, pegar o Kirk Cousins no mercado ou tentar subir no draft. Acho que seria perigoso demais. Acho que o Dolphins já está com o Tua no sistema do Mike McDaniel há vários anos. Acho que você tem que pelo menos tentar evoluir em cima disso. Acho que é um time que ofensivamente tem peças muito interessantes ainda por alguns anos. Acho que defensivamente teve esse problema de lesões que se sofrer muitas lesões de novo por mais um ano, aí realmente acaso, né? Azar muito grande. Acho que é improvável acontecer de novo. Então não acredito que isso vai acontecer. Então acho que no fim das contas vai ser renovado esse contrato. A comparação óbvia aqui é com o 49ers e com os Rams, né? A situação do Tua parece um pouco, sei lá, o Jared Goff em 2019, diria. Talvez 2018, né? Que foi o melhor ano da carreira do Jared Goff nos Rams. E do 49ers com o Jimmy Garoppolo, né? Que eram dois quarterbacks bons, mas não bons o suficiente, né? E aí você vê o 49ers ganha na loteria, literalmente Mega Sena da virada, com o Brock Purdy na última escolha do draft, e os Rams foram atrás do Stafford, né? E a sensação que dá é que eu acho que o Tua tem pelo menos mais um ano antes do Mike McDaniel começar a olhar ali e ver, quem que vai ser o meu Matthew Stafford, né? Porque não dá pra pensar quem vai ser meu Brock Purdy, porque não tem como você se preparar. Vamos achar aqui o 14º melhor quarterback da temporada, que Brock Purdy foi bem mais do que isso, inclusive, mas em geral na NFL, vamos achar esse cara na última escolha do draft. Isso não tem como, né? Isso é totalmente aleatório. Mas eu acho que os Dolphins estão pelo menos há um ano de começar a explorar, ver quem que vai ser o Matthew Stafford do Mike McDaniel, porque eu já vi o suficiente do Mike McDaniel pra
Pra mim ele é o head coach que você constrói ao redor. É o head coach que você dá um segundo quarterback além do Tua. Eu vi que teve um pessoal... Vi alguma... Sempre tem, né? Dos dois lados, né? Isso aqui é meio que é um clichê, né? Sempre vai ter alguém falando de um lado e de outro. Mas teve gente questionando o Mike McDaniel. Eu não vou nessa linha. Eu acho que o Mike McDaniel é especial. E ele fez o suficiente pra eu acreditar que ele... Se o Tua não der certo, ele poder comandar esse próximo quarterback no Miami Dolphins. Eu acho que ele ganhou, ele tem moral lá dentro do Dolphins pra ter mais um quarterback. Acho que não é um cara que vai ser demitido. Eu acho que o erro pode ser se ele apostar muito no Tua, se ele se agarrar muito no Tua por mais de uma temporada, por 2 temporadas, se começar a se agarrar muito nele e não desovar o quarterback quando ele claramente, se não começar a dar certo, né, e se agarrar muito nele, aí é uma situação em que o técnico pode balançar, mas acho que não é o caso do McDaniel. Acho que as declarações dele já deixam bem claro que o Tua não é um cara que é intocável, né? Acho que ele já mostra que pode experimentar, então acho que concordo, acho que você pelo menos mais uma temporada para ver se o Tua evolui, então acho que não é justo, né? Porque você teve essa primeira temporada do Tua realmente saudável, então acho que você tem dar mais uma temporada para ele, de segurança de contrato, segurança também de saúde. Acho que é justo ver o que ele vai fazer em 2024 antes de você pensar seriamente se ele não render, tipo, qual que é o quarterback futuro do Dolphins? Tá no mercado? Tá no draft? Vamos trocar o Tua? Vamos pegar alguém no mercado em 2025? Acho que essa conversa a gente vai ter no podcast em janeiro, fevereiro de 2025. Porque assim, é muito fácil. Não, tem que trocar o Tua e contratar o Kirk Cousins, subir no draft e tal. Isso é muito mais fácil de falar do que de fazer, né? Todo mundo tá pensando assim. Eu vi agora, recentemente, uma suposta notícia de que os Raiders iriam draftar o J.J. McCarthy pra atrair o Jim Harbaugh, né? E aí eu fiquei pensando, os Raiders vão esperar até abril pra contratar o Jim Harbaugh? E uma vez contratado o Jim Harbaugh, como é que eles vão garantir que eles vão draftar o J.J. McCarthy, né? E aí, o que impede um time de subir e selecionar o J.J. McCarthy e obrigar os Raiders a trocarem, né? Então especular esse tipo de coisa é fácil, mas na prática é tudo bem mais difícil. Vamos falar do Dallas Cowboys agora, que é engraçado, né? O jogo termina 48-32, né? 16 pontos, 2 touchdowns, né? Não foi tão feio assim. Foi muito feio. O Dallas Cowboys foi humilhado em casa. Um número interessante: os Packers têm 3 vitórias nos playoffs no AT&T Stadium, desde que ele foi inaugurado, e os Cowboys têm 2, que é absurdo. Os Packers venceram 2 vezes os Cowboys e venceram o Super Bowl 45 lá no AT&T Stadium. E a gente começou falando sobre o futuro do Tua. Aqui a gente tem que falar sobre o futuro do Dak, Felipe, porque ele é um cara que ele tem sequências de muito alto nível. A gente lembra que, sei lá, por umas boas 3-4 semanas ali, final de novembro, início de dezembro, ele parecia o futuro MVP, favorito para levar o prêmio. E aí você começa a ver o time dando uma engasgada, ele dando uma engasgada, e aí ele faz um jogo terrível contra o Green Bay Packers, muitos erros, e a gente já tá indo... O Dak foi draftado em 2016, a gente tá indo pro 8º... Oi? Não, salvo engano, sim, foi 2016. 2016, tô vendo aqui, 4ª rodada. Ele tá indo pra 9ª temporada dele, e a gente ainda não consegue ver um cara que consistentemente, que em vez de ter 6 semanas de alto nível, tem 17 semanas. Ele não consegue ser esse cara. E o que você faz se você for o Dallas Cowboys? O Dallas Cowboys foi algo surreal, né? Porque o Cowboys vinha de uma sequência, sei lá, de 15, 16 vitórias seguidas fora de casa, em casa, e acabou sendo o único time em casa que perdeu, né? Na rodada dos playoffs agora que a gente viu nesse fim de semana. Então foi algo surreal. Eu acho que a questão do Cowboys é que o Dak Prescott, eu acho que ele ainda tem uma proteção muito grande do Jerry Jones lá na equipe. Sim. Acho que
o Jerry Jones ele ainda protege muito, acho que ele gosta muito do Dak Prescott, mas acho que ele é muito atrelado ao futuro do Mike McCarthy. Então, por exemplo, se o Mike McCarthy for demitido nos próximos dias, dependendo de quem for o novo técnico, obviamente o novo técnico que chegar lá no Cowboys, ele vai chegar com uma avaliação neutra do Dak Prescott, né? Um cara que não vai ter uma avaliação prévia do trabalho em cima do Dak Prescott, vai avaliar sem ter esse conhecimento prévio e vai falar, eu não quero Dak Prescott, ou sei lá, vou trabalhar com o Dak Prescott. Pode ser que a contratação do novo técnico seja o Jerry Jones fale, você vai ter que trabalhar com o Dak Prescott por pelo menos um ano. Então acho que no Cowboys passa por cima do Jerry Jones, que é uma figura que é muito forte lá, né? Porque ele é o dono, general manager, né? Então acho que é um cara que é uma figura forte. Então acho que... Mas é o que você disse, porque o Dak Prescott é muito inconsistente. Você, mesmo das duas uma, ou em grandes jogos ele não entrega, ou ele sofre lesão, né? Então assim, é uma situação em que ele realmente não consegue elevar de nível, né? Então, porque é um time, não sei, né? Porque você tem essa aura em volta do time que não chega na final de conferência há 200 mil anos, e isso pesa. Eu até falei que quando o Packers começou a abrir vantagem, eu falei, agora vai pesar o psicológico em cima dos caras. Isso pesa, porque era uma energia nervosa na arena, no estádio, inacreditável. Exato, porque não só a torcida, mas muitos daqueles jogadores já passaram por aquela situação de ser eliminados. E eles sabem daquela situação do Cowboys não chegar na final de conferência, não passar de fase há 27 anos. Então, é uma situação de pressão anômala, que assim, nenhum outro time na NFL passa por isso, só no Dallas Cowboys. Então, se não der certo, se o time não começasse amassando, e não foi o que aconteceu, aí foi por conta disso que degringolou muito rápido. O time não teve psicológico para conseguir reverter aquilo. Então é um time que faltou cabeça, né, para conseguir reverter aquele placar, né, que foi muito avassalador logo de início. E faltou liderança do Dak Prescott muito também, né, por conta disso. É um cara que a visão que eu tenho do Dak Prescott não é um jogador que exerce muito liderança, né? Então, é um cara que me parece um pouco passivo no banco, um cara que não é tão enérgico assim. Então, mas é um cara que me parece muito protegido lá na equipe por conta do Jerry Jones. Então, não sei se pode ser um cara que pode ser negociado agora. Se, por exemplo, chegar um Bill Belichick agora no Dallas Cowboys, não sei se vai ser negociado. Então, eu acho que pode ser um cara que pode ficar mais um ano, mais 2 anos, porque até chegar uma idade que não renda mais. Mas é um cara que, com certeza, vai começar um questionamento mais sério, principalmente da imprensa. Acho que do torcedor já tem. A imprensa segurava um pouco, porque eles têm um pouco de medo do Jerry Jones, mas acho que nos últimos dias, pelo que eu tô vendo, já começou um questionamento mais forte, sim. Era mais da imprensa nacional do que a imprensa regional, né, lá de Dallas. E, cara, eu tô olhando aqui o contrato do Dak Prescott, ele tem mais um ano de contrato e o cap hit dele é 59 milhões de dólares. É bem salgado. O que eu acho que vai acontecer é que vai ter uma extensão para baixar esse valor. E vai pegar eu chutaria um contrato aí de 3 anos e você espaça um pouco esse cap, porque a gente tá olhando, por exemplo, o Micah Parsons, né? Um cara que já pode renovar nessa off-season. O CeeDee Lamb precisa renovar nessa off-season. Tem mais um ano de contrato, mas como você falou anteriormente, né? Depois do 4º ano, normalmente é a hora de você renovar o contrato desses jogadores. Você falou sobre a questão da liderança do Dak Prescott. Ele e o CeeDee Lamb bateram boca, né, no
Acho que foi no primeiro tempo ainda, né, do jogo contra os Packers, e o clima não parecia bom. Mas a minha questão é que é um pouco parecida com a do Tua. Eu não acho que os Cowboys estão em posição de fazer a aposta de que do que a franquia vai conseguir encontrar um quarterback melhor do que o Dak Prescott logo de cara, porque se você olha pro elenco, é um elenco meio que tá pronto pra competir agora. E não é um elenco que você vê formas fáceis de, sei lá, também uma repaginada, uma reconstrução, porque você tem vários jogadores que estão no seu auge, né? Você tem o Micah Parsons, né? Você tem o Zach Martin, você tem o Tyler Smith, que é um calouro ainda, que tá evoluindo. O Tyron Smith, que fez o melhor ano dele em algum tempo. Você tem o CeeDee Lamb, você tem Doron Bland, você tem o Trevon Diggs. Então não acho que é um time de reconstrução. Sinceramente, eu acho que você tem que ir de novo. Eu sei que muitas vezes temporada da NFL é decidida ali por quem encaixa no último mês ali e consegue vencer o Super Bowl. E eu acho que o Dallas Cowboys e o Dak Prescott são bons o suficientes para se colocar nesse grupo. Claro que quando você tem um Patrick Mahomes, você tem um Josh Allen, a chance de você ir mais longe é maior. Mas eu acho que os Cowboys têm talento o suficiente para se colocar nessa disputa, né? Um número que eu acho que deixa todo torcedor dos Cowboys maluco é o primeiro time na história da NFL que vence pelo menos 12 jogos em 3 temporadas regulares seguidas e não chega sequer na final de conferência. Que é um absurdo, né? Você pensar um time de 12 vitórias e não conseguir chegar numa final de conferência. Pra mim, o Dallas Cowboys é muito mais um time de demitir o Mike McCarthy, trazer um técnico pronto pra tentar competir, do que mudar no Dak Prescott e mudar nas outras posições. Eu vi até recentemente uma entrevista que o Jerry Jones disse que encontrou o Bill Belichick depois que ele saiu dos Jets, se eu não me engano, saiu dos Browns, sei lá. E o Bill Belichick falou, se você tiver uma oportunidade, você me contrata, hein? Porque eu sei o que eu tô fazendo. E o Jerry Jones, essa entrevista alguns anos atrás, e o Jerry Jones falou, eu fico pensando nisso o tempo todo, né? Então, o Bill Belichick tá no mercado agora. Eu acho que o caminho pros Cowboys seria muito melhor, porque eu acho que Mike McCarthy, pra mim ele devia ter sido demitido na última off-season. Não é um bom head coach. Ele é um head coach ok, venceu o Super Bowl com um dos melhores quarterbacks de todos os tempos, Aaron Rodgers. Mas eu acho que a mudança dos Cowboys deveria ser no head coach. Eu também acho, eu concordo. Eu acho que o Mike McCarthy já deveria ter sido demitido. Porque é o que você disse, 3 temporadas seguidas com pelo menos 12 vitórias e você não conseguir mostrar nada nisso é realmente bizarro, né? É um negócio que é inexplicável. Mas eu não sei. Eu tava pensando, eu não tenho certeza se ele realmente vai ser demitido. Porque eu tava vendo declarações do Jerry Jones, ele fala que, foi um ano que o Dak Prescott mostrou evolução, foi um ano que o ataque evoluiu. Então, eu tenho dúvidas reais se o Mike McCarthy vai ser demitido por conta disso. Eu acho que o Jerry Jones ele vai ter uma certa receio de demitir, de regredir o ataque no momento em que o Dan Quinn... Eu acho que o Dan Quinn com certeza vai sair. Eu acho que ele não fica mais um ano, porque vai ser muito difícil ele ficar. Eu acho que, principalmente lá em Seattle, eu acho que ele é muito amigo do Schneider, o general manager lá do Seattle Seahawks. Eu acho que dificilmente ele não vai ser o novo técnico do Seattle Seahawks, né? Então acho que dificilmente ele continua no Cowboys. Então acho que você mudar ataque e defesa do Cowboys, acho que seria uma mudança muito drástica. Acho que o time pode regredir. Então, por isso que eu tenho uma certa impressão que o Mike McCarthy vai ser mantido por mais um ano. Eu acho que a torcida vai ficar bolada, vai ficar meio mordida por conta disso, mas a sensação que eu tenho é que não vai ser demitido, não. A gente viu quanto tempo que ele demorou pra demitir o Jason Garrett, né? E Exato. Jason Garrett, ele ficou de 2010 a 2019. Ele fez, sem sacanagem, uns 4 anos depois do primeiro
do primeiro pedido de um torcedor do Cowboys pra ele ser demitido, ele ainda ficou acho que uns 3 ou 4 anos, né? E eu acho que a passagem do Mike McCarthy é pior do que a do Jason Garrett no Dallas Cowboys, né? O próprio Wade Phillips também é um cara que ficou mais tempo no cargo do que a gente imaginava, né? Ele que foi o antecessor do Jason Garrett. Então o Jerry Jones não gosta muito de demitir. E eu concordo com você, eu acho que ele meio que se apega a essas pessoas, né? Porque ele é um cara muito envolvido com o dia a dia dos Cowboys, né? Então ele é um cara que ele sempre quer pagar o jogador e ele não tem... É difícil ele ter essa visão de pô, vamos dar um passo pra trás pra tentar dar 2 passos pra frente. Mas eu acho que o Mike McCarthy deveria ser demitido, mas eu concordo com você, eu acho que não vai. E assim, é chato e tal, mas eu também não acho que é o pior dos mundos você tentar dar mais uma vez, ainda mais com... A gente vai falar do Philadelphia Eagles, né? Os Eagles estão cambaleando, Giants e o Commanders estão muito longe de competir. Ainda é uma conferência acessível, né? E o Cowboys, um jogo que deu tudo errado contra os Packers, né? Mas é um time que mostrou mais futebol americano do que a gente viu nesse domingo. Então não acho que é um absurdo também você acreditar que, pô, vamos dar mais um ano por isso aqui, o Dak tem mais um ano de contrato, e aí se for um desastre de novo, aí a gente abre mão do Dak Prescott, e aí a gente troca quem tiver que trocar e vamos seguir em frente. Eu acho que não é um absurdo pensar assim. Também não acho que é um absurdo, porque é o que você bem disse. O Eagles, a gente vai falar agora, eu acho que o Eagles vai demitir todo mundo, e o Commanders tá começando esse trabalho novo, né? O Giants está cambaleando, então acho que na divisão você vai ter um caminho bem livre, e na conferência também tá lá em cima, né? Então acho que não é uma situação de estar arrasada ainda no Cowboys. Acho que tem que ter um pouco de calma, né? Porque foi uma derrota muito doída, né? Inesperada. Então acho que não tem como... Até hoje, né? Que o Jerry Jones normalmente aparece toda terça na rádio lá de Dallas. Hoje ele não apareceu, né? Então, acho que é exatamente para evitar declarações um pouco mais... É inteligente. Apimentadas. É né? inteligente. Exatamente. Para evitar falar coisa que depois ele se arrependeria. Então, porque eu acho que é exatamente isso, porque acho que ele não quer demitir o Mike McCarthy. E acho que, apesar dele gostar, né, do Belichick, acho que não, sinceramente, acho que não casaria com o Jerry Jones. Acho que seria uma situação que seria muita bateção de cabeça entre os dois. Acho que não é uma situação que seria legal. Acho que seria uma situação que pareceria muito com a passagem do Bill Parcells que teve nos anos 2000, que teve muito conflito entre os dois e não daria muito certo. Mas acho que a tendência é você manter o Mike McCarthy, ver o que vai acontecer esse ano, ver o último ano de contrato do Dak, tentar manter uma consistência defensiva, né? Ver se você consegue manter alguns dos assistentes do Dan Quinn para comandar essa defesa e ver o que acontece em 2024. Sabe o que eu pensei agora? Você falou sobre a provável saída do Dan Quinn. A equipe tem como coordenador ofensivo o Brian Schottenheimer. Por que não o Pete Carroll? Para trazer pro time como coordenador? Não, como head coach. Como head coach? Não, acho que não. Cara já pronto ali, experiente, que vai criar um clima melhor. Isso, ele cria um bom ambiente, né? Até o Richard Sherman nunca mais conseguir superar o passe do Russell Wilson, né? Mas poderia manter o Brian Schottenheimer, teria essa continuidade no ataque. O Brian Schottenheimer trabalhou com o Pete Carroll em Seattle. Mas eu acho que é inútil, é discussão inútil, porque eu também acho que o Mike McCarthy fica. Vamos falar do Nick Sirianni? Tô triste com os problemas do Nick Sirianni. Cara, eu reforço, eu não odeio o Philadelphia Eagles. E eu brinco muito, claro, eu amo o New York Giants. Não sou fanático. Eu gosto de descrever da seguinte forma. Futebol da bola redonda, eu amo muito mais o Flamengo e o Tottenham do que futebol em si. Eu vejo jogos do Tottenham e do Flamengo, apaixonado, sofro, mas não é o... Eu gosto de futebol, obviamente, mas não é o principal. Meu amor principal é pelo Flamengo e pelo Tottenham. Futebol americano e basquete é diferente. Futebol americano eu gosto mais do esporte em si
do que o do New York Giants. Então, antes que você vai me acusar de clubismo e tal, quem eu odeio mesmo é o Nick Sirianni. E eu e o Felipe falamos muito aqui sobre isso no podcast, em off também. Ele é o tipo de cara, eu falei no último podcast, ele é meio que o Gabigol dos técnicos, assim. Eu amo o Gabigol, daria minha vida pelo Gabigol. Mas eu entendo as pessoas que não torcem pelo Flamengo detestarem o Gabigol. E o torcedor dos Eagles, eu acho que a maioria agora já se voltou contra o Nick Sirianni. Eu não acho errado até essa última temporada o torcedor dos Eagles amar o Nick Sirianni, porque esse estilo conquista mesmo a torcida. Só que faz todo mundo odiar. E aí o Nick Sirianni perde os 2 coordenadores, o Jonathan Gannon e o Shane Steichen, e é um desastre a temporada pro Philadelphia Eagles na reta final. O ataque despencou de nível, a defesa idem. Ele tentou ali mudar o Sean Desai pelo Matt Patricia, que não ajudou. E tudo bem, o Sean Desai não fazia um bom trabalho, mas piorou. Matt Patricia literalmente estava chamando jogada de ataque dos Patriots na última temporada. E é difícil você demitir um treinador que na temporada retrasada foi ao Super Bowl. Mas se existe uma diretoria que eu consigo ver fazendo isso, é a do Philadelphia Eagles. Eles demitiram Doug Peterson 3 anos depois dele vencer um dos Super Bowls mais improváveis da história da NFL. E a gente tá gravando aqui, nada aconteceu ainda. Mas se eu tivesse que dar um palpite, pra mim, o Nick Sirianni vai ser demitido do cargo de head coach dos Eagles. Eu também. E não é raro isso acontecer. Há alguns anos, quer dizer, não é tanto há alguns anos, já faz algum tempo. O John Fox foi demitido do Denver Broncos depois de um vice-campeonato, um ano depois de um vice-campeonato também do Super Bowl. Então, assim, não é uma situação que não é uma situação em que não inédita, né, você demitir um técnico tão próximo depois de chegar a uma final. Acontece, mas a questão do Nick Sirianni tem 2 pontos aqui que eu acho que são centrais. Um, que você perdeu os 2 coordenadores. Os 2 coordenadores que saíram, tanto o Jonathan Gannon quanto o Shane Steichen, se mostraram muito mais importantes do que se imaginava, né? Óbvio, eles eram importantes, tanto que foram contratados como técnicos principais, né, pelo Colts, pelo Cardinals, mas se mostraram muito mais importantes dentro do Eagles do que se imaginava. E o Nick Sirianni, na remontagem da comissão técnica, falhou miseravelmente, né? Não conseguiu remontar a comissão técnica. E você tem um elenco que é estrelado, um elenco que o talento é inquestionável. É um dos elencos mais talentosos da NFL. Então, assim, você o talento daquela equipe não é inquestionável. Se não rendeu, recai na comissão técnica. Quem montou aquela comissão técnica foi o Nick Sirianni. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o estilo do Nick Sirianni como técnico, que é esse estilo abrasivo, né? Um estilo que insuportável, que é insuportável, um estilo que é conflituoso, né? Ele quer o conflito, que esgota rápido, né? Porque quando você tá bem, quando o time tá num bom momento, quando tá ganhando, esse estilo que é belicoso dá certo, porque é um estilo que eleva o moral da equipe, é um estilo que você consegue levantar o time para frente. Mas quando você está numa situação de crise, é um estilo que você não consegue agregar, não é um estilo que você consegue retomar a equipe de uma forma para recompor, para ver quais são os erros, porque é um estilo que como você começa a apontar, é um estilo que você começa a apontar dedo para tudo que é lado. Então, e é o que a gente viu no Eagles, na sideline. Muita gente brigando, a gente gritando um com o outro, a gente apontando o dedo. E os jogadores, né, brigando uns com os outros é reflexo de como o Nick Sirianni comanda a equipe. Então, isso acho que o Jeffrey Lurie, que é o dono do Eagles, vai pesar muito na balança nesses próximos dias. Tanto o Lurie quanto o Howie Roseman, porque
já mostrou que é um time que não tem, né, não tem medo, né, de demitir técnico. Você bem lembrou, demitiu o Doug Peterson logo depois, né, de ganhar o Super Bowl. Então, e acho que você não tem como, me parece um técnico, o Nick Sirianni, que meio que perdeu o vestiário, né, porque você fez mudanças muito ruins na comissão técnica e também não perdeu a confiança dos jogadores por conta do estilo dele. Então acho que dificilmente você vai recobrar a confiança. E você também agora provavelmente perdeu um dos grandes líderes, né, do vestiário, no Jason Kelce. Então vai ser bem difícil você mantê-lo lá. Acho que a tendência é ser demitir o técnico e recomeçar. Acho que dificilmente vai continuar lá. Acho que não tem mais clima. Acho que a sequência desde novembro dessas derrotas, acho que não tem muito clima para mantê-lo na posição. Eu acho que o exemplo que você citou que é perfeito é o do Denver Broncos mesmo, né? Que chegou no Super Bowl com o John Fox, demitiu ele e aí contrata o Gary Kubiak e vence o Super Bowl. Pra mim é o modelo aqui, porque claramente eu concordo com tudo que você disse. O Nick Sirianni, tudo bem, é difícil você substituir 2 coordenadores de uma vez, né? Mas não precisa ser esse desastre todo, né? Que foi. E tudo bem, não teve o A.J. Brown um jogo mais difícil, mas tava jogando mal com o A.J. Brown, né? E você levou um baita de um nó tático do Tampa Bay Buccaneers, né? O Todd Bowles que assim, eu acho que ele é um bom treinador, não acho ele ótimo, não acho ele ruim, eu acho ele um bom treinador. E aí o Nick Sirianni toma um nó tático dele. A gente viu que a equipe não teve nenhuma resposta pra blitz do Tampa Bay Buccaneers e eu achei que foi um time que regrediu e lembrou muito o ataque dos Eagles antes de ganhar uma forma mais com o que a gente sabe agora, que é a visão do Shane Steichen, né? Porque a gente vê muitos dos mesmos elementos lá no Indianapolis Colts. Então, pra mim, tem que demitir o Nick Sirianni. Pra mim seria loucura manter. E eu falava isso no último ano, quando a gente entrava em discussões sobre quem são os melhores treinadores da NFL e tal, não sei o quê. Pra mim, o Nick Sirianni sempre foi peça da engrenagem da máquina, não era o cara que comandava, que a pessoa especial que responsável pelo sucesso dos Eagles é o Howie Roseman, que é o melhor general manager da NFL. Esse elenco aqui tem alguns pontos que vão precisar ser consertados nessa off-season, sim, mas todo o elenco precisa. Acho que Darius Slay e James Bradbury, eu ficaria muito surpreso se os dois voltarem para a próxima temporada. A equipe precisa de reforços na secundária, precisa de linebacker. A equipe tentou ali trouxe o Shaquille Leonard ao longo do ano e tal, não funcionou, não conseguiram substituir a altura do time do Super Bowl. Vai ter, obviamente, que olhar para o interior da linha ofensiva com a aposentadoria do Jason Kelce. Acredito eu que eles devem trazer um guard e colocar o Ken Jurgens de center, né, que ele vinha jogando de guard, ele é center de origem e jogou como guard da última temporada, fez um jogo muito ruim contra o Tampa Bay Buccaneers, é verdade, mas é claro que pra mim o Nick Sirianni é o culpado e o Jalen Hurts pra mim é inocente, e eu não ficaria surpreso se sair daqui a pouco uma notícia que o Jalen Hurts jogou com o joelho ferrado uma parte da temporada, porque ele não parecia ter a mesma velocidade do ano passado, da temporada passada, e esse último jogo ele ainda jogou com o dedo ferrado. Eu sinceramente não vejo culpa do Jalen Hurts no fracasso do time esse ano. Não, o Jalen Hurts não tem culpa nesse fracasso, porque é o que você disse, jogou lesionado, né? Então, jogou lesionado, jogou num esquema ofensivo que claramente regrediu. Tanto na linha ofensiva estava com problemas, os recebedores também, ele jogou boa parte da temporada sem o Dallas Goedert, que é um jogador importante, né, naquele esquema ofensivo do Eagles. Então acho que você tendo esses vários problemas, e o Jalen Hurts, ele não é um jogador que demonstra muita emoção, não é um cara meio quieto, né, ele fica meio frio na sideline, mas claramente está incomodado, né? Você via que claramente estava incomodado com a situação do ataque, então acho que você não dá para culpá-lo, né? Ele tentava, ele estava tentando produzir com o que dava, com a situação que ele estava fisicamente, com que
o coordenador ofensivo tentava propor com os jogadores que tinha em campo, mas era uma situação, acho que, se eu fosse definir uma palavra do Eagles, era uma situação meio tóxica, né? Então acho que não tinha muito o que fazer. Esses últimos 2 meses foi realmente um castelo de cartas que ruiu, né? Verdade. Acho que é isso de Philadelphia Eagles, né? Acho que não vejo muitas mudanças mais do que isso, não. Não, acho que o Eagles é um time. É o que eu disse, é um time talentoso, né? Então acho que não. Óbvio, você vai ter um ajuste fino no elenco, né? Acho que defensivamente, acho que você vai perder alguns jogadores da defesa, né? Você vai ter Fletcher Cox, que provavelmente vai sair. O Brandon Graham disse que quer voltar para mais um ano, mas não sei se vai voltar, porque claramente esse ano já mostrou que não perdeu um pouco de velocidade, né? Então acho que talvez não volte, mas é um time que você vai ter que fazer um ajuste fino, né, no defensivo, mas eu acho que é um elenco bastante talentoso. Então acho que você não tem muita coisa. Acho que para ser mudada a não ser a comissão técnica. Acho que aí vai ser uma contratação bem interessante aí de se acompanhar caso realmente se confirme essa demissão do Nick Sirianni, porque é realmente essa questão, né? Você contratar um técnico vai ter que ser uma contratação certeira, porque é um time que está numa conferência aberta, uma conferência que, se o Eagles fazer uma contratação certeira de técnico, é um time que ano que vem a gente vai estar falando dele chegar no Super Bowl, né? Então pode ser uma contratação bem importante agora pro Howie Roseman e pro Jeff Lurie. Concordo. Vamos encerrar aqui com nossos votos pro prêmio de treinador do ano, que eu acho que é uma disputa que chega mais aberta do que de costume nesse estágio do ano, né, que já tá. A votação já aconteceu, né? A gente vai ver aí, vai ser anunciado normalmente a semana ali antes do Super Bowl, na semana do Pro Bowl. Felipe, quem que forma o seu top 3? Então, como você bem disse, é uma disputa aberta, né? Uma disputa porque você teve trabalhos bons, trabalhos interessantes nessa temporada, porque trabalho de técnico do ano, você normalmente tem um técnico que é avassalador, né? Aquele técnico que consegue, sei lá, 14, 15 vitórias na temporada, e você fala, pô, é o técnico do ano, o cara que consegue 14, 15 vitórias. E não foi o caso porque a gente teve essa temporada que foi um pouco nivelada para baixo, né? Por conta de desempenho defensivo. Não vou entrar nisso aqui, mas a gente teve essa temporada um pouco nivelada para baixo. Então você abriu um pouco mais o escopo de trabalho de técnico. Então, o meu top 3, eu vou começar de cima para baixo. Uhum. O meu técnico do ano seria o DeMeco Ryans. Uhum. O meu segundo lugar, o Kevin Stefanski. E o meu terceiro lugar, o Dan Campbell. Justíssimo. É um ano aberto mesmo. A minha lista é diferente. Eu vou número 3 o Dan Campbell, Detroit Lions. Eu vou número 2 o Kevin Stefanski, do Cleveland Browns. E número 1 eu vou com o John Harbaugh, do Baltimore Ravens. E eu falei sobre isso em um programa antigo aqui, algumas semanas atrás, que eu acho que a gente tem que premiar um pouco mais o cara que comanda o melhor time, né? E acho que o Kevin Stefanski seria justo, né? É o seu voto, né, Kevin Stefanski? DeMeco Ryans. É justo também. Mas eu acho que a gente premia muito o cara que supera as expectativas e transforma um time que a gente achava que brigaria por top 10 no draft por um time de wildcard. E aí eu acho que caras tipo John Harbaugh, tipo Kyle Shanahan, tipo Andy Reid, Bill Belichick acabam desproporcionalmente prejudicados. Então, pra mim, o John Harbaugh, ele tem muito mérito na remontagem dessa comissão técnica. Ele guiou o time numa off-season difícil com a situação do Lamar e foi a seed número 1 numa conferência bem difícil. Por isso que eu voto no John Harbaugh. O DeMeco Ryans seria ali o meu quarto colocado. Provavelmente também um grande ano, mas também quanto que é o DeMeco Ryans e quanto que é o CJ Stroud ser um calouro geracional também, né? Acho que tem um pouco disso também. E o Dan Campbell espetacular. Pra mim, por isso que esse é o meu top 3. Eu concordo, eu acho que você tem um viés muito para trabalho recente, né, de técnico, porque acho que
existe um medo, né, você de premiar muito técnico que está há muito tempo no cargo, eu acho que para evitar de estar sempre o prêmio para a mesma pessoa, porque, obviamente, se fosse possível, você ia dar o prêmio para o Bill Belichick todo ano, né, na era de ouro do Patriots, você daria para o Belichick todo ano. Mas fale por você. Acho que você... Não, mas assim... Tirar essas aspas aí de contexto, fica complicado. Porque é uma questão... Porque é uma questão que é difícil o prêmio de técnico do ano para um técnico que está há muito tempo no cargo. Porque é bem o que você disse. Fazer essa avaliação do trabalho de um cara que está há muito tempo já no cargo e discernir essa reconstrução do que ele... Como que é o trabalho desse cara de reconstrução, né? Qual que é a mão desse cara nessa reconstrução? Um cara que já está há tanto tempo no cargo, qual que é a mão dele nesse trabalho, né? Enquanto que de um cara que está há pouco tempo, entre aspas, é mais fácil você ver essa mudança, né? Porque, por exemplo, eu estou vendo assim a visão de quem vota, né? Você entra no Democrat Ryan, por exemplo, o cara é mais fácil você ver esse trabalho porque você teve um giro de 180 graus, né? Então é fácil você ver essa mudança, né? E isso é muito do trabalho do Democrat Ryan. Acho que, obviamente, você teve o trabalho do Nick Caserio, que draftou o C.J. Stroud, que bancou, né, aquela troca pelo Will Anderson, sim. Mas acho que tem muito do Michael Ryan que conseguiu comandar aquela equipe, né? Conseguiu fazer com que aquela equipe andasse para frente, conseguiu unir aquela equipe para chegar onde foi, né? Conquistar o título, então acho que da divisão, então acho que por isso para mim ele é o técnico do ano, mas para mim, com certeza, assim, o trabalho do John Harbaugh é irretocável. Acho que ele é um dos grandes técnicos da história da NFL, inclusive. Então, acho que é um cara que merece todos os méritos, sim. Eu só não quero ser o responsável e ter nas minhas mãos o sangue de ter Matt Nagy treinador do ano 2018. É isso que eu quero evitar. Sim. Vamos dar o prêmio pro John Harbaugh, né? Não que o Esse é um Demico problema, Ryan né? seja Um prêmio isso. que... Não que o Demico Ryan seja isso, né? Não, mas esse é um prêmio que nos últimos anos é meio amaldiçoado, né? Porque o técnico do ano ele acaba sendo demitido pouquíssimos anos depois, né? Então acho que por conta desse viés de trabalhos recentes que tá tendo, né? O Brian Daboll pode ser o próximo, né? Exatamente. Eu não quero zicá-lo, não quero zicá-lo. 2023 dele foi bem pior do que 2022. Mas é isso. Sigam o Felipe lá no @quarterback. Torçam pelo time dele no torneio de flag dos produtores de conteúdo lá no NFL em Brasa. Felipe, muito obrigado pela participação e até a próxima. Até a próxima, Gabriel. Um grande abraço. Valeu, Felipe. Muito obrigado, ouvinte. Se eu pareci um pouco sem energia, porque eu realmente estou sem energia mesmo. Estou um pouco gripado, diria. E, enfim, espero que no próximo programa já esteja melhor. Mas é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta na quinta-feira com o preview da rodada. Tem antes disso episódio sobre NBA. Então, até a próxima. Tchau!